Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu decidi fazer para revelar algumas obras dos co-criadores da PNL, o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder. Talvez você que está aqui já me conheça, ou talvez não. O meu nome é Isaac Santos. Atualmente, eu sou um trainer internacional em PNL e eu tive a honra, o prazer de me formar com os doutores co-criadores da PNL, o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder. Primeiro com o Bandler, há alguns anos atrás, o Grinder no ano passado, tá? E o objetivo desse vídeo e de todos os outros vídeos dessa série é aprofundar no conhecimento da PNL através das obras dos co-criadores. Eu percebi que tem muita gente falando muita bobagem, muita besteira, misturando PNL com um monte de coisa e muita gente não está aproveitando ao máximo uma tecnologia tão profunda, tão transformadora, tão maravilhosa. Nesse primeiro encontro, a minha sugestão é falarmos um pouco sobre Sapos em Príncipes. Eu não vou falar sobre tudo que está no livro nesse vídeo e eu vou te explicar por quê. O meu objetivo é fazer vídeos curtos para que você deguste um pouco de cada vez, para que você pegue um conhecimento e fique ruminando isso dentro de você, você possa respirar essa fragrância, você possa sentir, perceber esse cheiro maravilhoso de transformação que a PNL exala. Tá? Então, minha ideia é fazer vídeos curtos. Eu estou criando também um grupo de estudo. Se você é meu aluno, você tem acesso a esse grupo de estudo gratuitamente. Se você não é meu aluno, basta você ser meu aluno para ter acesso a tudo isso gratuitamente. Tá bom? Eu tenho cursos, formações, treinamentos, imersões, tanto online como presencial. Eu acredito que vale muito a pena, desde que você queira viver uma transformação. Vamos lá, falando sobre Sapos em Príncipes, um livro escrito em 1979. Vamos entender o contexto? Vamos entender o contexto? É importante você que está aqui me assistindo entender que a PNL ela começou a ser desenvolvida mais ou menos em 75 ou 76. O Dr. Richard Bandler ele começou a desenvolver a PNL através da modelagem, do que chamamos hoje de modelagem. E o que é a modelagem? A modelagem nada mais é do que um processo natural de aprendizado. Todas as crianças, eu estou generalizando de propósito, elas aprendem a ser como são porque elas modelaram os pais ou qualquer outra pessoa, ou outras pessoas. E o Dr. Richard Bandler, ele começou um processo de observar e tomar consciência do o que e como pessoas de excelência faziam o que faziam. Esse processo começou pela doutora Virginia Satir, né, tem destaque, né, foram várias pessoas, mas os destaques são a doutora Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar naquela época, o Fitzgerald também, e o Dr. Milton Erickson. O Bandler começou a entender como essas pessoas faziam o que faziam para ter excelência. E tomando consciência do o que e do como, ele se permitiu a um processo prático. E permitindo-se a um processo prático, ele começou a ter resultados parecidos. E segundo o Dr. John Grinder, eu tive com o Dr. John Grinder no ano passado, no seminário que eu participei no ano passado, ele disse que o Dr. Richard Bandler insistiu algumas vezes para que o Grinder, que já era professor linguístico, né, seria, na tradução aqui para o português, seria um professor de letras, talvez, pediu para que o Dr. John Grinder entrasse nesse processo, para que ele ajudasse o Bandler a entender como o Bandler tinha conseguido fazer o processo de modelagem. Então, olha só, alguém tinha muito resultado. Nesse contexto, eu vou chamar aqui de doutora Virginia Satir. Ela conseguia resolver, ela é uma terapeuta familiar, ela conseguia resolver questões muito rapidamente. O Dr. Richard Bandler, que na época não era doutor, ele olhava, ele entendia, ele absorvia o como, o que especificamente a doutora Virginia Satir fazia, e ele começou a fazer aquele processo, sem ter o background da doutora Virginia Satir. E ele começou a ter resultados parecidos. E aí ele convoca, ele chama o Dr. John Grinder
para ajudá-lo a entender o que e como especificamente ele fez para modelar a doutora Virginia Satir. O que eu estou dizendo para vocês é, o Bandler, ele conseguiu fazer algo, mas não deixou de uma forma muito bem estruturada o que e como especificamente ele fez o que fez, mas ele fez. E o Dr. John Grinder conseguiu estruturar esse processo. É por isso que a PNL, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, PNL do Bandler, PNL do Grinder, por favor, esquece essa bobagem. A PNL é a soma de qualidade, a soma de habilidade, a soma de recursos, sabe? A soma de horas e horas, de décadas, de estudo, de treinamento, de observação, de prática dos dois co-criadores da PNL. Não existe PNL do Bandler, PNL do Grinder. Existe a PNL que o Dr. Richard Bandler, o Dr. John Grinder e várias outras pessoas também colaboraram para que isso exista do jeito que existe, tá bom? Então, esse é o contexto ali da meados da década de 70. O Bandler e o Grinder, através desse processo de observação, de tomada de consciência, eles foram entendendo, foram catalogando como o ser humano se comporta, o que especificamente o ser humano faz para obter um resultado específico, tá? Então, a PNL ela nasce desse processo de modelagem e também de um processo de tomada de consciência de como seguir esses modelos. Se você já estudou PNL comigo ou com qualquer outro trainer, você vai perceber que na formação practitioner, toda a formação practitioner são modelos. Modelo Milton, metamodelo, cura rápida de fobia, ressignificação em 6 passos. São modelos que, através da observação, da prática e de ajustes, de feedbacks, tá, foi entendido como alguém já fazia aquilo de uma forma extraordinária, para que qualquer outra pessoa possa fazer. É por isso que o Grinder, ele disse assim no ano passado para mim, quando eu digo para mim, no seminário que eu estava, ele disse assim, Richard and I didn't create anything. O Richard e eu, nós não criamos nada. Nós apenas tomamos consciência dos processos extraordinários para que qualquer pessoa possa ter resultados extraordinários. Então, esse é o contexto. A PNL nasce disso. A PNL nasce para isso. É por isso que muita gente diz, a PNL é o estudo de excelência máxima, a PNL é o manual do cérebro. Sim, faz sentido, sim. É o manual de alta performance. A PNL é o caminho mais curto para você ter resultados incríveis. Sim. Eu costumo chamar a PNL, definir a PNL como uma tecnologia capaz de revelar a relação de pensamentos e sentimentos com a comunicação e o resultado humano, para que, através desse conhecimento, você possa melhorar processos. Exemplo, vamos supor que você tenha medo de falar em público. Se você tem medo de falar em público, é porque existe uma estratégia que você está utilizando e essa estratégia provavelmente, para a sua cognição, não é a melhor estratégia possível. Com a PNL você pode aprender, você pode tomar consciência dessa estratégia, desse processo, entender, tomar consciência, aprender novos processos. Exemplo, um processo que você tenha coragem ao falar em público, que você sinta prazer ao falar em público, e aí você valida esse processo. Ou então, alguém que não consegue juntar dinheiro. Então existe um pensamento, um sentimento relacionado à habilidade de não juntar dinheiro, né? O resultado de não ter dinheiro. E você pode entender como isso está funcionando e produzir, aprender um novo processo e começar a praticar esse novo processo e obter resultados diferentes, tá bom? Então isso é a PNL. Esse vídeo aqui ele já ficou um pouquinho longo demais. Eu vou parar ele, vou gravar um próximo vídeo, mas eu acho que é bem importante você entender como é que eu poderia dizer? O contexto da época, tá? O contexto da época, é bom você entender um pouquinho da história, você entender também quem eu sou. Se você tiver interesse
de entrar no nosso grupo de estudo. Eu vou deixar um link aqui embaixo, tá bom? Ah, deixa suas perguntas aqui também. Para mim vai ser muito importante. Vai ser um prazer eu responder suas perguntas ou alguém da minha equipe. Deixa um like nesse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Envia só para todo mundo que quer estudar, quer aprender PNL e desenvolvimento pessoal da maneira certa. E nos encontramos no próximo vídeo, tá bom?